Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Hoje a gente fala sobre um tema que interfere diretamente na rotina de quem vive em Uberlândia: infraestrutura urbana. Todas as obras públicas da cidade, desde seu planejamento, execução e manutenção depois de prontas, são geridas pela Secretaria de Infraestrutura. Nesses 3 primeiros meses de governo Paulo Sérgio, tivemos a inauguração de obras como Trincheira, que amplia o acesso ao aeroporto e melhora a mobilidade urbana no setor leste de Uberlândia, ampliação do serviço de tapa-buracos e a apresentação de dezenas de novos projetos ao PAC do governo federal. Para entender melhor como tudo isso funciona, o que já foi feito e o que está por vir ainda, o convidado de hoje do Band Entrevista é o secretário de Infraestrutura de Uberlândia, Guilherme Silveira Marques. Secretário, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Obrigado, Bagnete. É um prazer estar aqui, poder passar um pouquinho para a população, para vocês aqui da Band, do amplo trabalho que tem sido feito, dentro da Secretaria. Foram 100 dias extremamente intensos. Secretário, para a gente começar, então, vamos falar desse saldo, se a gente conseguir fazer um apanhado desses primeiros 100 dias de gestão, o que já mudou na cidade, o que a população já consegue sentir na prática. Acho que é importante entender que o prefeito Paulo Sérgio, desde o princípio, deixou muito claro que seria um governo de continuidade. Então, muito do que foi feito nesses primeiros 100 dias passa por obras que se iniciaram na gestão do Adelmo Paulo Sérgio, e que nós estamos entregando agora, mas também obras importantes que foram entregues e projetos já de origem da nova gestão. Hoje a gente tem um apanhado dentro da Secretaria que soma um montante de 92 milhões de reais de obras entregues nesse período. Quando eu falo isso, eu estou falando valores de contratos. Quando eu somo tudo aquilo que foi entregue, o valor desses contratos somam umas cifras que chegam a 92 milhões de reais. O nosso jornalismo diário aqui da Band Triângulo tem acompanhado a entrega dessas obras, a apresentação de novos projetos. Vamos começar então a que salta aos olhos, que impacta diretamente no trânsito, na vida do cidadão uberlandense. Uberlândia ganhou novas trincheiras, uma ponte. Onde exatamente estão essas obras? Como é que foi essa entrega, secretário? A gente, quando olha para a cidade de Uberlândia, ela é destaque no quesito desenvolvimento, planejamento urbano, desenvolvimento de cidade, mercado imobiliário muito forte. E a prefeitura ela tem por obrigação, para que você mantenha uma qualidade de vida, um crescimento sustentável, fazer obras estruturantes. Então, essas 3 obras, por exemplo, que você citou, são obras estruturantes. Quando eu falo da trincheira da Rua Aia, na Avenida Sacadura Cabral, eu estou criando um novo acesso ao aeroporto. Por quê? Porque o aeroporto acabou de anunciar agora em janeiro desse ano um investimento de mais de 300 milhões de reais na ampliação do centro do novo terminal comercial. Exato. Agora nós teremos o transporte de carga, um aeroporto de carga. Nós sonhávamos e nós demos o primeiro passo aí para que Uberlândia no futuro tenha um aeroporto, quem sabe, internacional. Então, quando eu crio esse acesso, é justamente por conta da demanda futura. O aeroporto fala hoje em uma capacidade instalada, depois de todas as ampliações previstas, de até 2 milhões de pessoas. Então, essa obra é uma obra estruturante. Talvez o cidadão se pergunte por que essa obra nesse lugar, mas ele não está tendo desse planejamento, essa visão de futuro que a gestão precisa ter para o desenvolvimento da cidade. Exatamente. Nós, como gestores, nós temos a opção de fazer isso depois que o desenvolvimento chegou, e aí você cria os gargalos urbanos, ou você pode fazer isso antes de que o gargalo se crie, Então, por exemplo, quando a gente olha para essa trincheira ali da Sacadura Cabral, Sim. Você tem uma área de franca expansão imobiliária, novos loteamentos que estão começando a sair do papel, alguns já foram lançados recentemente, mas você ainda não tem adensamento. Então, nós chegamos antes, fizemos o que tem que ser feito. Quando eu olho para o Tayamã, agora eu criei a ponte que nós entregamos. Nós estamos ligando, criando mais uma alternativa Sim. de acesso entre os bairros Tayamã e Jardim Brasília. Mas muito mais que isso. Até então nós tínhamos só a Ponte do Níquel como acesso ao bairro. Agora, além dessa conexão, nós já estamos olhando para o anel viário Ayrton Senna, onde nós já solicitamos ao DR e pleiteamos isso junto à NTT, para que entre no contrato da concessão da Ecovias, uma nova trincheira que vai dar acesso do Tayamã ao Guarani. Então eu vou criar uma ponte do Guarani, passando pelo Tayamã, e com mais algumas
estruturações que nós estamos planejando para o lado do Pacaembu, nós vamos criar uma nova rota de tráfego, né, que ajuda, né, na qualidade de vida, no tráfego mais fluido, enfim. Então, e por fim nós temos aí a trincheira da Avenida Afonso Pena. É uma trincheira também extremamente estratégica, né? Até então você tinha, você chegava ali na FCA, na ferrovia, você tinha que pegar a Floriano Peixoto com uma série de semáforos. Agora você tem um acesso direto para uma das principais, para um dos principais eixos de expansão da cidade de Uberlândia, que é a região do Grande Marileuza. E aí a gente pode fazer um comparativo, essa região do aeroporto, então ainda vocês se anteciparam, da Afonso Pena talvez justamente para aliviar um gargalo que existiu em função do crescimento da cidade. Então são obras com a mesma finalidade, mas em momentos diferentes eu diria que trânsito. A ponte, sim, a ponte ela chega num momento onde você já tem 2 bairros consolidados, Jardim Brasília e Itaiamã. Mas quando eu olho para Afonso Pena, eu acho que ela veio no tempo certo. Né? Ela poderia ter sido feita antes, sim, mas você ainda tem uma vasta área de expansão na região do Grande Marileuza, né? Até o anel viário norte, no caso. Agora, isso posto, né? A gente tem mostrado, acompanhado as obras, inclusive. Agora, nesse cronograma, como é que está esse planejamento da Secretaria de Infraestrutura quando a gente fala de mobilidade urbana, de fluidez no trânsito? Assim, sem se alongar muito, se a gente fizer uma projeção do ano de 2025. Inclusive ontem, né, no fim da tarde de ontem, nós estávamos reunidos com a equipe da CETRAN para poder discutir as novas obras, os novos equipamentos de obras de arte especiais, né, que a gente chama. Esse grupo que enquadra ali as pontes, os viadutos e as trincheiras. Nós já temos mapeados na cidade mais 16 equipamentos como esses. Eu estou falando aqui de obras como, por exemplo, o viaduto General Osório, estou falando do entroncamento da Carlito Cordeiro com a Geraldo Abraão, ali atrás próximo ao Marte Minas. Sim. Eu estou falando da ponte Olímpio de Freitas, eu estou falando na trincheira que vai dar acesso da Nicomedes por baixo do Anel Viário Sul, né, que hoje é um corredor de ônibus, inclusive. Dentre outras, 16 já estão mapeadas, algumas nós já estamos startando os projetos, para que em breve isso vire obra aí para a cidade de Uberlândia. E isso dentro de uma perspectiva de atender a cidade para os próximos 5, 10, 15 anos, né? Imaginando esse crescimento urbano, esse adensamento urbano. Essas obras, elas já vêm aí, eu gostei muito do que você falou, se antecipando ao crescimento da cidade, se antecipando aos gargalos que normalmente se criam nas cidades, né, secretário? Exatamente. A gente, assim, nada é feito por acaso, né? Tudo tem um plano, tem um planejamento prévio. Então, eu olho primeiro para um plano diretor do município, olho qual que é os eixos de desenvolvimento, eu olho para um estudo de mobilidade de trânsito para saber qual que é a projeção de volume médio diário, né, de veículos, para entender qual o equipamento mais adequado para cada região. Então, tem toda uma metodologia para que a gente tome essas decisões. A gente não pode dissociar quando a gente fala, né, de obras, de mobilidade, falar também do transporte público. Terminal da região sul, uma demanda antiga da população, da cidade de Uberlândia como um todo. Que estágio que está esse projeto? Qual que é a perspectiva, a previsão aí que a gente tem, então, de fato, o terminal da região sul? Esse foi um dos projetos que nós trabalhamos massivamente nesses primeiros 100 dias. Nesse momento ele está pronto, orçamento pronto, recurso em caixa. Nós estamos iniciando o processo licitatório ainda no mês de abril. Então, uma obra de 40 milhões de reais e que, mais uma vez, ela é uma obra extremamente estratégica, como você colocou. Eu estou falando da região sul, talvez a região que mais se desenvolve e que tem a maior perspectiva futura para os próximos anos. Mas eu não estou falando só a gente fala região sul, muitas vezes as pessoas associam a parte mais nobre da cidade. Não, eu estou dizendo num eixo de expansão que tem, por exemplo, tendências para moradia popular, né? Quando eu falo região sul, eu estou falando de São Jorge, eu estou falando do próprio mesmo, Glória, né? Eu estou falando de toda aquela faixa ainda não urbanizada, abaixo do anel viário até o Uberabinha, que já está planejada. Eu tenho processos em andamento dentro da Secretaria de Planejamento
de novos loteamentos, de novas verticalizações, né? Então, eu preciso estruturar um equipamento como um terminal rodoviário de ônibus para poder atender toda essa demanda, esse fluxo de pessoas. Levando em conta que o Uberlândia tem um sistema integrado de transporte, você dá fluidez para todo o sistema, né? Apesar de ele estar situado na região sul, não falo nem zona sul, na região sul da cidade, você dá fluidez para todo o sistema que é integrado. Essa é uma marca registrada, talvez, do transporte coletivo em Uberlândia. Exatamente. Nós conversamos muito com empresários que investem não só no mercado de Uberlândia, né, mas em outras regiões similares, como Ribeirão Preto, por exemplo. Sim. E um dos pontos que esses empresários mais elogiam, né, é a nossa malha urbana. Tem gargalo? Sim, mas ela é referência perto de outros municípios de mesmo porte. Secretário, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa aqui. Band Entrevista de hoje, recebendo o secretário de Infraestrutura de Uberlândia, senhor Guilherme Silveira Marques. Não sai daí. Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o secretário de Infraestrutura de Uberlândia, o senhor Guilherme Silveira Marques. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista, que seja a primeira de muitas entrevistas aqui que a gente possa realizarmos juntos. Vamos falar de drenagem pluvial, né? A gente sabe que isso impacta diretamente no dia a dia do cidadão, principalmente em tempo de chuva. Né? Quais as melhorias aí, então, que estão sendo previstas, que estão em andamento, né, para a gente minimizar os efeitos das grandes chuvas? Bom, hoje, quando a gente fala de drenagem, vem à cabeça naturalmente ali a Rondon Pacheco, né? E esse é um dos grandes desafios que o prefeito Paulo Sérgio nos delegou para a Secretaria de Infraestrutura. E ele sabe a dificuldade de resolver o problema da Rondon Pacheco, mas ele quer pelo menos deixar as diretrizes, os estudos, os projetos prontos para que essa solução seja construída ao longo do tempo. Uhum. Né? Então, para entender um pouquinho do contexto, é importante entender o seguinte: a Rondon hoje ela recebe 3 grandes contribuintes. A água que chega na Rondon ela chega por 3 vias diferentes. Tem a água que chega pela Anselmo Alves dos Santos, o antigo córrego Jataí, que hoje está canalizado. Certo. É um trecho extremamente urbanizado. Quando eu olho para o segundo grande contribuinte, são os bairros que conformam o tal VEG da Rondon Pacheco, que é o antigo córrego São Pedro. Ali também é uma grande contribuição, mas eu olho para os bairros extremamente adensados. E o terceiro grande contribuinte é o córrego Lagoinha. Quando eu olho o córrego Lagoinha, eu ainda tenho uma preservação de áreas verdes que me possibilitam, por exemplo, a construção de grandes reservatórios. Certo. Todos esses 3 fatores, eles se somam e eles culminam ali nos alagamentos da Rondon Pacheco. O que nós temos que observar? Qual que é o meu fator limitante? Qual é a capacidade máxima de escoamento das galerias? Existe uma vazão máxima, que ela é capaz de escoar. E hoje, matematicamente, a gente consegue chegar a esse número. Então, o que eu tenho que garantir? Que chegue no máximo aquela vazão na Rondon, concorda? Certo. E aí existem alguns equipamentos e algumas estruturas hidráulicas que a gente pode construir para que a gente garanta que esse limite não seja ultrapassado. Bom, então, como eu disse, Lagoinha seria o contribuinte mais fácil de sofrer alguma intervenção. Então foi ali que nós iniciamos os estudos. Hoje nós temos idealizados para aquela região 7 grandes reservatórios, dos quais um foi entregue, né, na gestão passada. São as bacias de contenção? São as bacias de contenção. Só a nomenclatura, né? São as bacias de contenção, A gente chama de reservatório, mas é a mesma finalidade. Sim. Então, foi entregue a do Camaru, né, uma dessas 7, e agora nós estamos prontos, com toda a documentação, o termo de referência escrito, orçamento, estamos só aguardando agora a chegada do novo contrato de financiamento, Finisa, para que a gente solte a licitação desses outros 6 reservatórios. Qual que é só para que o pessoal possa entender, Bagnetti, eu acho importante explicar. Por que a gente consegue reduzir a vazão de pico na Rondon Pacheco? No estudo do Lagoinha, deixa muito claro o seguinte: sem a presença dos reservatórios, ou seja, a condição atual, vamos falar, a condição de 1 ano e meio atrás, antes do Camaru estar pronto. Nós tínhamos
o Córrego Lagoinha tem potencial de lançar na Rondon Pacheco até 220 mil litros de água por segundo. Certo. Com a instalação dos reservatórios, e a gente consegue prever isso com modelos hidráulicos, você consegue reduzir esse pico de 220 mil litros para 85 mil litros por segundo. Então, uma redução de 60% do pico de vazão. Porque é justamente o pico de vazão que nós estamos perseguindo. Ele é o causador dos alagamentos pontuais, que duram ali meia hora, uma hora, depois ele amortece. Aquela chuva intensa, né? Você precisa brecar, é justamente esse ponto. Exatamente. Então, nós vamos soltar esse pacote de obras agora, um pacote de mais de 60 milhões de reais, e nós já iniciamos os estudos do restante da Rondon e do Córrego de Jataí. Entendi. Nós já mapeamos pelo menos 10 áreas que têm grande potencial de se tornarem grandes reservatórios. Quando eu falo áreas com grande potencial, eu estou dizendo de áreas que estão, por exemplo, topograficamente em locais interessantes, em cotas baixas, para que eu consiga, pela gravidade, direcionar todo o fluxo para dentro desses reservatórios e depois desaguá-lo gradativamente para dentro das galerias da Rondon. Né? Então, ao invés de todo esse volume cair direto na Rondon, eu amorteço, ele vai levar algum tempo para encher, depois, através de orifícios, eu descarto ele para dentro da Rondon Pacheco. Então, nós já mapeamos essas áreas e nós estamos buscando alguns especialistas para que nos assessorem no desenvolvimento deste projeto. É um projeto muito mais complexo do que o projeto do Córrego Lagoinha. Essa complexidade, longe da gente trabalhar com especulação aqui, mas existe uma previsão de quanto tempo isso pode acontecer com toda essa infraestrutura, com todo esse estudo que você acabou de nos apresentar, em quanto tempo fala, está pronto, Rondon alagada, pelo menos nunca mais. O Córrego Lagoinha, nós estamos soltando a licitação, a previsão de soltar ela no mês que vem. Sim. Como parte do contrato, os primeiros meses serão o desenvolvimento dos projetos executivos, a gente pode pensar em obra no Lagoinha no início de 2026. Quando eu falo o restante da Rondon Pacheco, esse projeto que nós vamos deixar pronto, nós vamos deixar idealizado a solução da Rondon Pacheco, ou seja, aonde eu preciso instalar os equipamentos para que no futuro, quando todos eles estiverem concluídos, a Rondon nós não presenciemos mais esses fenômenos de alagamento da Rondon. De todos esses reservatórios que serão construídos, porque isso custa cifras milionárias, podendo alcançar até cifras bilionárias. Então, eu vou certamente esbarrar na capacidade de investimento do município para uma gestão. Mas se eu deixar isso, mas o Paulo entendeu isso, se deixarmos estudado, se deixarmos as diretrizes do que tem que ser feito e iniciarmos as primeiras obras, nós conseguimos construir isso, né? Somando essa administração com as futuras administrações de Uberlândia. É um projeto complexo, né? Mas que tem que começar agora, mas ele é a médio e longo prazo, não tenha dúvida disso. Mas é importante essa explicação, secretário, porque talvez esse seja um dos maiores desafios da cidade de Uberlândia. Esse tema foi amplamente debatido durante as eleições e sempre foi tema principal na cidade de Uberlândia. Então é importante a gente mostrar a complexidade, mas que o trabalho já começou, né? Não vai ser do dia para a noite, mas enfim, esse é o caminho. Quero mudar um pouquinho de segmento para a gente tentar abranger o máximo possível esses 3 meses da nova gestão Paulo Sérgio Ferreira, na área da saúde. A gente viu muitas ações no atendimento à população, mas aqui a gente vai falar de infraestrutura. Na área da saúde, a gente tem percebido essa movimentação, quais obras estão em andamento, o impacto disso para a região onde elas vão ser instaladas. Bom, na saúde nós entregamos agora a ampliação ali do centro de referência, né, do transtorno do espectro autista, o CRTEA. Está em andamento a construção da maior UAI de Uberlândia, né, o UAI Morumbi, que agora, depois de algumas discussões com a Secretaria de Saúde e com a gestão estratégica, entendeu-se que é interessante a criação de uma UPA dentro dessa UAI. Então, nós já adaptamos, junto com a Secretaria de Saúde, os projetos para que a gente tenha a UPA dentro da UAI Morumbi. Além disso, nós estamos iniciando os projetos. Nós estamos eles já estão bem avançados, porque a concepção é muito parecida com a UAI Morumbi, de uma nova UAI, uma nova UPA na região oeste, ali no bairro Monte Hebron. E nós estamos iniciando os projetos de um hospital
O Paulo, ele quer deixar esse projeto pronto, né? A gente sabe do desafio de construí-lo, mas de um hospital na região oeste também, próximo ao terminal da Judéia. Então, assim, de obras mais relevantes são essas. Nós temos várias UBSFs que estão passando por reformas, né? Melhorias estruturais. Sim, a gente tem acompanhado. Mas, a grosso modo, são esses os grandes projetos da saúde no momento. Secretário, uma outra percepção que nós temos, o cidadão de uma forma geral, é quando a gente fala de manutenção viária, né? O famoso tapa-buracos. Né? Foi reformulada a maneira de atender esse serviço público, inclusive com o uso, vocês estão aplicando o uso de inteligência artificial para dar mais celeridade no atendimento ao cidadão. Como é que está funcionando isso? Nós, na realidade, assim, Ricardo, nós começamos no início do ano, a gente sabia do desafio, nós mapeamos toda a produção de tapa-buraco, número de buracos tapados no último trimestre do ano passado, ou seja, o início do período de chuva, que se inicia em outubro. Nós falamos, bom, se nós tínhamos então no mínimo essa meta, porque a gente tem a grande dúvida do seguinte: qual a quantidade de buracos que surgem na cidade por mês, no período de chuva? Se eu conheço esse número, eu sei quantas minhas equipes produzem, eu consigo dimensionar quantas equipes eu preciso para não criar... Matemático. Exatamente, não criar uma carteira de buracos. Então, a chegada da tecnologia, ela vem muito nesse sentido, né? O projeto de tecnologia, nós estamos com ele todo pronto dentro da Secretaria, nós estamos vislumbrando o recurso junto ao BNDES para iniciar a implantação dele dentro da cidade de Uberlândia. Eu posso explicar ele um pouquinho à frente. Mas antes, eu queria explicar o que mudou do fim do ano passado para o início desse ano. Nós passamos a atender as demandas dentro da cidade com base no fluxo de veículos das vias. Então, a gente sabe que as vias são classificadas em vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Então, a gente sabe que um buraco existente, por exemplo, numa via arterial, ele incomoda muito mais veículos do que um buraco numa via local. E aí, o que a gente faz? A gente recebe todas as demandas, joga isso dentro do mapa e começa a traçar as nossas rotas para que eu consiga... Eu tenho que buscar o seguinte indicador: qual a rota que eu faço em que eu tapo mais buracos? Ou seja, eu preciso tapar mais buracos por menos quilômetro rodado. Então, esse é o número que eu busco. A questão da tecnologia, para explicar rapidamente, nós estamos vislumbrando a união de dois grandes projetos. Que visa a detecção dos buracos existentes nas vias, onde nós vamos equipar veículos, ou veículos próprios da prefeitura, ou veículos contratados, com câmeras que têm inteligência artificial embarcada. Essas câmeras, elas têm a capacidade de levantar os buracos existentes na via, jogar isso para dentro de uma plataforma, de um banco de dados, e comunicar com as minhas equipes, por exemplo, disparando as ordens de serviço. E aí, posteriormente, a gente pretende desenvolver um aplicativo para a população, para que a população possa também contribuir conosco. Quando eu conseguir... Ele passa a ser um fiscal ali também. Quando eu recebo a demanda da população, a ideia é que a gente responda com uma mensagem dizendo: obrigado pela sua contribuição, ou esse buraco já foi mapeado e em breve será realizado o atendimento. E aí, bom, uma vez que eu subi todos esses dados para um mesmo ambiente, eu tenho um segundo desafio, que é fazer gestão do pavimento urbano. A gente sabe que isso é amplamente utilizado nos países desenvolvidos. A gente quer trazer isso para Uberlândia. A gente tem algumas cidades que a gente está usando como referência, como Brasília. E a ideia é: qual o tratamento preventivo que eu posso realizar no meu pavimento para que eu garanta maior durabilidade, para que surjam menos buracos ao longo do tempo. Entendi. E aí, obviamente, isso passa por um volume significativo de investimentos, né? E aí, na parte do recurso, o que nós estamos fazendo? Conversando com o Ministério da Cidade nesse momento, nós fizemos um pleito de mais 450 milhões de reais, dos quais 185 nós pretendemos direcionar para recapeamento na cidade de Uberlândia. Então, esses são os três principais pilares aí desse tópico de tapa-buraco. É muito trabalho, né, secretário? Mas a gente está quase caminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas gostaria de citar rapidamente, né, de uma série de obras, de projetos que de um governo de continuidade naturalmente foram concluídos agora, projetos com a marca da atual gestão, que o secretário explicou muito bem, e tem muito mais trabalho vindo pela frente, né? O governo Paulo Sérgio apresentou junto ao PAC aí, Uberlândia foi a cidade que mais apresentou projetos no PAC do governo federal, 34 projetos, se não me engano.
tem muito trabalho pela frente, né, secretário? Tem que trazer recurso e fazer a cidade girar. Exatamente. O que o Paulo nos solicitou? A gente sabe do desafio do recurso, a gente ainda não sabe de onde ele vai vir. Mas o que nos cabe? Montar a nossa prateleira. Então nós estamos correndo atrás, fazendo projeto, fazendo os orçamentos, construindo os termos de referência, deixando todo o processo editalício pronto. E aí, fruto disso, é essa conquista, né? Esse título de maior pleito de projetos junto ao PAC. Esses projetos eles contemplam uma série de segmentos, como, por exemplo, infraestrutura de bairros irregulares, assentamentos, que a gente tem projeto já de água, esgoto, drenagem, pavimentação. Nós temos muito pleito ali na área da saúde, novas UBSFs, na área da educação, por exemplo, novas escolas, novas EMEIs, novas EMFs, novas creches, alguns projetos relacionados à parte de resíduos sólidos também, obras de saneamento, né, que envolvem o DEMAI. Então, esse fazem parte do plano de governo do Paulo, né? É o nosso desafio e a gente espera aí ser contemplado pelo governo federal nesse pleito. Secretário, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo está se encerrando. Já renovo o convite para as próximas entrevistas. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Ricardo, muito obrigado. Me coloco à disposição. É sempre bom aí poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gestão Paulo Sérgio vem fazendo para Uberlândia. Tá certo. Obrigado, até a próxima. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o secretário de Infraestrutura de Uberlândia, o senhor Guilherme Silveira Marques. A você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.